Olá! Na disciplina de Psicologia Aplicada, o tema da aula é relacionamento no trabalho da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é composta pelos profissionais que veem o indivíduo como um todo. Quem são esses profissionais? É o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o parteiro. Então, todos esses profissionais fazem parte dessa equipe, considerando como centro das atenções o ser humano como sua totalidade. O que seria a totalidade? Aí nós compreendemos, fazemos o atendimento ao paciente, cliente como um todo, a sua parte bio, psico, sócio-espiritual. Então, vamos abranger o indivíduo como um todo. Então, ele faz parte a sua doença, o seu lado emocional, o seu lado psíquico, o seu lado sócio, que aí nós colocamos família, nós colocamos comunidade, nós colocamos e o seu lado espiritual, que é exatamente o homem com seu lado religioso. Nesse cenário, a equipe de enfermagem, ela deve utilizar uma comunicação clara que expresse o relacionamento entre quem cuida e o que é cuidado. O que seria essa comunicação clara? A enfermagem, ela deve conversar com esse paciente, cliente, de uma forma clara. Lembrar que ele não tem conhecimento dos termos técnicos, então ela deve expressar de uma forma mais popular, direcionada ao seu paciente. Ela deve falar com o paciente na língua que ele consiga entender, sem usar termos técnicos, sem usar expressões difíceis, porque o paciente está ali debilitado, ainda tendo que compreender a linguagem diferenciada do profissional. Então, isso para ele vai se tornar cada vez mais difícil. Se o paciente tem deficiência visual, ele precisa pegar em algumas coisas para que ele possa entender o que está acontecendo. Deixa, se não vai contaminar procedimentos, se não vai ter problema, não tem problema nenhum ele tocar, porque para ele é questão de segurança. Se o paciente tem deficiência auditiva, use gestos com ele, fale devagar que ele consegue fazer leitura labial, faça desenhos ou escreva que ele consiga interpretar. Se o paciente tem déficit mental ou algum tipo de deficiência, ele está acompanhado, explique para o acompanhante o que está acontecendo, mas não deixe também de falar com esse paciente quais os procedimentos, fale com ele. Ele pode até fazer alguns questionamentos, responda, mesmo que ele tenha deficiência mental, mas ele precisa estar entendendo. O profissional deve compreender a expressão do paciente, tendo uma visão holística de sua totalidade acerca do atendimento no processo saúde e doença. Assim, o profissional deve conhecer o cliente, dialogar com o cliente, ele deve conhecer, chamar o cliente pelo nome, falar daquele paciente, sempre falando do nome do paciente. É o seu João Pereira, que está no quarto, que está lá no 18.3, sem problema nenhum. Nunca dizer aquele paciente que está no 18.3 com CA. Isso é a forma mais errada, mais absurda de se usar como comunicação para identificar um paciente. Esse é o seu João Pereira, que está lá no quarto 18.3. Esta é a forma correta. Dialogar com o paciente de forma clara, sempre cumprimentá-lo, sempre perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Essa é uma forma correta. Cultivar a confiança através do respeito e empatia. Sempre falar com o paciente o que você vai fazer, quais os procedimentos. Cumprimentar a família do paciente, porque faz parte do processo de humanização. Manter uma relação que diminua a ansiedade. Falar com o paciente, responder os seus questionamentos. Se você não tiver resposta ao questionamento, dizer para ele, eu vou procurar saber e depois eu venho te passar. Escutar as queixas, mas escutar mesmo, escutar e ouvir o que o paciente está dizendo. Se colocar no lugar do outro.
e ajudá-lo a controlar seus medos e compreender o processo doença e internação. Dentro dessa parte também de relacionamento no trabalho, a humanização é uma demanda atual, crescente, e está totalmente inserida nos relacionamentos existentes entre enfermagem, paciente, família e comunidade. E é de extrema importância para que o paciente se sinta mais próximo possível da sua realidade normal. Então, nós procuramos deixar que toda essa parte entre para que exista o processo de humanização, como que esse paciente é com a comunidade, como ele é com a família, bom relacionamento, ele conversa, ele mantém uma vida ativa, tudo isso faz parte do bom atendimento. Várias são as dimensões envolvidas no planejamento da assistência humanizada. Primeiro passo para que o profissional consiga aplicá-la é conhecer a si mesmo, ou seja, o profissional tem que se conhecer, possibilitando que ele tome ciência das suas próprias limitações, e é isso que nós entramos na parte ali do COFEN-COREM, conhecer o que você sabe fazer, conhecer as suas fragilidades, descobrindo e permitindo melhorar permitindo melhor usufruto das suas potencialidades. Eu não conheço o procedimento, nunca realizei. Peço para alguém que já tenha realizado para fazê-lo, para que eu não comprometa a vida do paciente. Para que conheça seus limites, conhecendo os seus limites, você vai saber como guiar a sua conduta profissional. A comunicação e o relacionamento no trabalho, aí nesse momento é de extrema importância, que eles são ligados e caminham de maneira importante para o cuidado da enfermagem. O profissional deve ter a capacidade de perceber o feedback, que é a capacidade de perceber o que provoca nos outros, durante a execução dos cuidados de enfermagem, reconhecendo o significado da emoção que essa relação provoca. Ou seja, um paciente tranquilo, um paciente orientado nos procedimentos que a enfermagem vai fazer, é um paciente que consegue ter uma recuperação de melhor qualidade, ok? Espero vocês no próximo vídeo.